E aí, família de estudiosos do meu Brasil, tudo bem com vocês, gente? Pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Luane, eu sou graduada em Direito, atualmente eu estudo pra OAB e também para concursos e compartilho um pouco dessa minha jornada de estudos, dessa minha rotina universitária e de concurseira, tanto aqui, tanto no Instagram. Então se você não me segue, já vai lá conhecer a nossa comunidade, vou deixar o arroba aí na tela. Eu prometi pra muita gente que eu ia gravar esse vídeo, então aqui estou eu pra falar pra vocês sobre tudo da minha primeira fase, né, das minhas estratégias de estudo, como é que foi a minha organização até a aprovação. Então eu vou tentar resgatar os principais pontos e elencar todos eles aqui pra vocês. Gostaria de antemão pedir desculpas pelos barulhos da minha casa, é porque hoje é domingo, tô gravando esse vídeo no domingo, que foi o momento que eu tive um tempinho pra poder gravar esse vídeo, né? Então tá criança correndo lá na rua, vizinhos escutando música, então eu espero que não esteja fazendo muito barulho de fundo. Então, gente, OAB basicamente é um exame que a gente faz para se tornar advogado, para exercer a profissão da advocacia. Você não pode fazer isso sem passar por essa prova antes, porque para você se tornar advogado, você tem que estar inscrito no quadro, né, dos advogados da OAB, e para isso você tem que fazer essa prova, que nada mais é do que uma prova comum, tipo um vestibular, sabe, onde você vai testar os seus conhecimentos do direito para ver se você está apto para advocacia. A prova é composta por duas fases, e para você fazer a segunda fase, obviamente você tem que passar na primeira. A primeira fase é uma prova objetiva de 80 questões e até então eram 17 disciplinas, né, que distribuíam os assuntos para essas 80 questões. E agora eles acrescentaram mais 3 disciplinas, como se, né, já não tivesse uma infinitude de coisas para estudar. Se não me engano, as 3 disciplinas acrescentadas foram Direito Previdenciário, Direito Eleitoral e Direito Financeiro. Então os OABers vão ter que adaptar aí uma rotina de estudos, né? Mas os cursinhos, obviamente, já estão se encarregando disso aí, né? Os cursinhos, os materiais de estudo, então a gente não vai ter tanta preocupação assim, porque os materiais já estarão adaptados para essa nova demanda. A segunda fase é uma prova subjetiva, e aí você escolhe a matéria. No ato de inscrição, você já escolhe essa matéria que você vai prestar, né, para a segunda fase. É uma prova subjetiva composta por uma peça processual e mais 4 questões, então é bastante coisa, e o treino é basicamente constituído em, sabe, escrita. E aí, gente, tudo bem? Ontem a gente teve um probleminha nas gravações, tive que parar de gravar, então vamos seguir daqui mesmo. Primeiro de tudo, gente, sempre falo pro pessoal que a gente precisa conhecer o máximo possível da nossa banca. A gente sabe que existem diversas bancas hoje em dia, e a banca que prepara a prova da OAB é a FGV, e ela tem os critérios próprios, ela tem a forma própria de aplicar a prova, enfim. E é muito importante você conhecer, sabe, o histórico da banca para você se preparar para isso. Antes de começar a estudar, antes de formar, né, a sua estratégia, de comprar os seus materiais, faz um simulado, né, de uma prova anterior. Por exemplo, se você for fazer a prova 38, faz a prova 37 para ver o nível, para você conhecer as questões, para você fazer o reconhecimento mesmo da prova e analisar, né, com o seu resultado quais foram os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, no que mais você teve dificuldade, se é na interpretação, se é na gestão do tempo para poder fazer as questões, ou então você teve dificuldade para identificar de que matéria se tratava aquilo ali, um assunto muito difícil que você nunca viu. E aí no final de tudo isso você vai fazer um relatório, né, tipo um relatório bem crítico de toda essa análise que você fez da prova para poder montar então a sua estratégia. Independentemente, né, da forma como você vai estudar, né, da maneira que você vai estabelecer essas disciplinas para serem estudadas na sua rotina, você vai precisar fazer a mesma coisa para todas elas. O que é essa prova da primeira fase? Nada mais é do que uma prova objetiva, com 80 questões. Para você fazer essa prova, você precisa treinar exatamente isso. Fazer questões antes de ir para uma prova em que você vai resolver questões. Então, o método é baseado nisso. Você vai estudar voltado 100% para a resolução de questões. No começo pode parecer muita coisa, mas depois vai ficando mais fácil, vai ficando mais tranquilo de estudar, né? Porque você vai estudar, você vai revisar esses temas, e esse conjunto de coisas é o que vai garantir, né, uma boa pontuação para você, se você seguir, né, todo o passo a passo. E aí, o meu estudo consistia basicamente em estudar a teoria, né, e depois a resolução de questões. Eu dava muito valor a essas duas coisas. Por isso que eu não investi tanto em materiais assim. Então, assim, gente, o que você vai precisar
para fazer a prova nada mais é do que um bom material de teoria e de resolução de questão. Eu diria que 80% dessas questões são retiradas da lei. Eles formulam um problema e a resposta vai ser o que tem na lei. Então você vai precisar desse contato próximo com a legislação. E aí, para o estudo de lei seca, é interessante ou você ter um material físico, né? Ou então usar esses que são mais atualizados da internet, do site do Planalto. É bem mais atualizado do que um Vademecum. O que eu usava era esse daqui, Caderno de Estudos da Lei Seca, OAB Universitário. Ele vende no site da Juspódio. Esse aqui é o tomo 1, são 2 tomos. O tomo 2 tá ali. E aqui tem toda a legislação pertinente à OAB. Até mais, né? Você pode usar para outras coisas, porque ele é bem completo. Tem praticamente todos os códigos mais importantes. E aí, ele é interessante porque tem esse arame aqui. Facilita muito na hora de manusear o material, né? E por dentro, ele é bem organizadinho. Vou mostrar aqui uma parte para vocês. A letra dele é bem grande, tem espaço para você fazer anotações do ladinho, ó, aqui e aqui, dividido nessas colunas. Se você conhece já essa proposta e tá na dúvida se compra ou não, porque tem muita gente que me pergunta isso. Entre o Caderno de Estudos e o Vademecum, gente, não tem nem como comparar. E eu estudava basicamente assim, fazia esse combo de lei seca e depois resolução de questões. Fazia pelo menos 30 questões por dia da matéria, né, respectiva que eu tava estudando. E aí o material que eu usava era esse daqui, que é um caderno de questões. Essa era a minha rotina de estudos quase todos os dias. E eu tirava, de vez em quando, assim, um tempinho aos domingos pra fazer um simulado. Porque assim, gente, já falei muito sobre simulado aqui no canal e também falo disso direto lá no Instagram. Eu não via tanta necessidade de fazer simulado porque eu nunca tive problema com gestão de tempo. O problema era, na real, de resolver as questões, que algumas questões são bem complicadas e você precisa gastar um pouco mais de tempo nelas. Mas eu gostava de fazer simulados assim de vez em quando pra ver, né, como é que tava essa questão mesmo do tempo. Nunca tive nenhum problema, sempre resolvi a prova no tempo, né, porque são 5 horas de prova e eu gostava de fazer simulado pra ver se tava tudo certo com o meu tempo. Mas eu não gostava de me prender nisso porque eu gostava muito mais de fazer o estudo ativo de questões. Aí eu fazia a mesma quantidade de questões, só que de forma mais ativa, sabe? Fazia a questão, já corrigia ali logo em seguida, porque pra mim, eu não via sentido ficar 5 horas fazendo questões e depois ter que corrigir todas essas questões, sabe, com cansaço, enfim. Então não foi tão interessante fazer simulado pra mim. Eu fazia o mesmo número de questões, só que sem simular nada, sem estar fazendo num período X de tempo, né? Dito tudo isso, a última coisa que eu tenho pra falar é em relação às revisões periódicas. Porque assim, gente, você pode aprender, né, uma matéria X de direito constitucional. Na hora de resolver questões, você pode ter um bom rendimento, mas aí daqui 3 semanas, um mês, você pode acabar esquecendo. A retenção de conhecimento da nossa parte acontece muito com a repetição. Porque você vai ver tanta coisa nessas 3 semanas que você vai acabar esquecendo do que você viu nessa primeira semana de estudos e assim vai, sabe? Então, é interessante você separar pelo menos um dia na semana para rever os conteúdos que você teve mais dificuldade. E como você vai saber os conteúdos que você teve um rendimento baixo? Pelas questões. Você registra todo o rendimento que você teve em todas as questões, em todas as disciplinas, todas as matérias, para você conseguir marcar suas revisões, porque você não vai precisar revisar tudo, sabe? Você não vai precisar revisar todas as matérias, porque não dá tempo. Senão a gente passa muito mais tempo revisando do que estudando de fato. Você vai revisar aquelas matérias que você teve muita dificuldade, que o seu rendimento foi assim, abaixo de 60, sabe? Você fez um número X de questões e ali você errou muita coisa. É aquilo ali que você vai revisar em pouco tempo, não deixa pra depois, muito depois, porque senão você corre o risco de esquecer tudo que você estudou e entendeu, né, algumas coisas, e ter que estudar tudo de novo, do zero. Se eu tinha um rendimento acima de 80%, eu não vou revisar isso na próxima semana, se eu posso usar esse tempo para revisar outra coisa que eu tenho mais dificuldade, ou então para avançar em outro conteúdo que também, né, é importante para a prova, enfim. E aí de 60 até 80 eu fazia uma revisão mais perto, mas assim, não tão perto assim, porque não foi tão ruim assim o rendimento. Aí agora, se o meu rendimento era abaixo de 60% das questões, eu revisava, né, na próxima semana ou mais próximo possível, ou então nem ia para outro assunto, eu só saía daquele assunto ali se eu de fato conseguisse entender, de fato conseguisse avançar, e depois deixava para ver as outras matérias depois, né, pra frente, depois de já ter entendido ali de fato o que eu tava com dúvida, por exemplo, direito penal. Então, era basicamente assim. Teoria, né, lei seca, estudo ativo de lei seca, e é interessante comprar esse caderno de estudos porque lá você consegue fazer as suas anotações. A gente consegue reter mais, né,
o conhecimento quando a gente faz anotações, puxa a setinha do lado, escreve o que entendeu, compra o caderno de estudos ou então algum outro material em que você consiga escrever, fazer os seus grifos, as anotações mais importantes, porque inclusive nas revisões você vai ter que reler a lei seca, e quando você faz essas marcações do que é mais importante, do que geralmente cai, você facilita a sua vida na hora de revisar também. Porque na hora da prova, gente, você vai lembrar justamente dessas coisas, sabe? Desses macetinhos que você cria, daquela parte bem infantilizada do estudo, sabe? Ah, eu criei um macete aqui bem ridículo. É disso que a gente lembra. Quanto mais lúdico se tornar esse estudo, mais fácil vai ser para lembrar no dia da prova, do que ficar só lendo a lei seca ali, só marcando X assim na resposta certa e não corrigindo os erros, enfim. Todo esse conjunto vai te ajudar. Aí no finalzinho da preparação eu deixei para estudar só as matérias que eu tinha mais dificuldade, que eu tava assim muito insegura, sabe? E deu certo. Sinto que no finalzinho da preparação ter focado nas disciplinas que eu tinha mais dificuldade foi essencial. Nas 2 últimas semanas antes da prova, eu assisti a revisão Turbo do 6, que são 2 semanas. Nessas revisões você pode usar todo tipo de meio possível, sabe? Pra você conseguir revisar. Você pode usar os seus resuminhos, pode assistir uma videoaula mais compilada, né? Só com os principais pontos. Você pode resolver mais questões, né? Como forma de revisão. Os flashcards de assuntos assim pontuais pra você não se esquecer, né? E fazer uma brincadeira, uma coisa assim que só você entenda, sabe? Todo tipo de coisa assim que você criou, que você desenvolveu ao longo dos estudos, podem ser usados como forma de revisar. Eu gostava muito de fazer resuminho, mas só das disciplinas que eu tinha mais dificuldade, assim, tipo direito penal. Aí eu gostava de fazer uns resuminhos, fazer uns macetinhos, assim, pra eu conseguir entender, pra criar uma lógica ali por trás daquele assunto, e me ajudou muito. Então, se você acha que fazer um resuminho, assim, bem resumido mesmo, só com os principais pontos te ajuda, também pode ser uma boa. Porque aí na hora de revisar, é chato só ter que voltar também, só na lei seca, né, e rever tudo aquilo lá. Se você pega um caminho mais curto, né, mais adiantado, ajuda muito pra você não perder muito tempo naquela revisão e passar pra próxima etapa, né, e tudo mais. Então, assim, gente, não dá pra falar que é uma rotina muito certa, tipo assim, passo a passo, tem que fazer isso, 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 porque vai depender muito da sua rotina de estudo, da sua disponibilidade, né, do tempo que você tem pra poder estudar, mas no mais é isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha contribuído de alguma forma, que vocês tenham um pouco mais de segurança a partir de agora. Então, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.